Fala, nação tricolor, nação que acordou contente nessa quinta-feira com a vitória do São Paulo em cima da LDU ontem com festa da torcida no Morumbi. Deixa eu falar do assunto desse vídeo, você decide se fica até o final. Vamos falar da Libertadores, que está oficialmente paralisada pela Conmebol. Vamos falar do Thiago Volpi, que já é desfalque certo contra o Santos. E aí, quanto tempo vai durar essa lesão? É grave ou não é? Vou te dar todos os detalhes. Vamos falar de Kaká, Luiz Fabiano, Miranda, todos os ídolos que trouxeram sorte ao São Paulo nessa vitória. Vamos falar dos números do Daniel Alves do São Paulo, que ainda tem uma temporada inteira para bater vários recordes. E vamos falar do Fernando Diniz. O bonde do Diniz tá te convencendo finalmente? Antes, você já sabe, Network BG, roda a vinheta. Galera, Network BG tem mais de 3 mil canais livres, tudo sobre esportes, São Paulo, PFC, para você assistir todos os jogos com planos a partir de R$35 por mês. Aqui embaixo na descrição vai estar o link deles de WhatsApp, o site dele e o Instagram para você fazer 2 horas de teste gratuito. Farelos jurídicos, roda a vinheta! Se você precisa de advogado em qualquer cidade do Brasil, a Farelos Jurídicos tem para você. Entra aqui no site deles aqui embaixo para qualquer tipo de diligência, seja para começar um processo do zero, alguma coisa que você precisa resolver na justiça, seja só para ir numa audiência com você ou para consultar aquele caso que está um tempinho parado, a Farelos Jurídicos te atende. Se você é advogado, também tem planos lá, mensais, semestrais e anuais. Dá uma entradinha no site deles. Fechou? Agora bora falar de notícia. Gente, é oficial, a Conmebol resolveu paralisar a Libertadores por tempo indeterminado. Inicialmente, essa primeira semana do dia 15 ao dia 21, a Libertadores está parada. Mas pode ser que ela fique por mais tempo, isso porque a Conmebol vai acompanhando como cada país vai reagindo, porque os números de casos de coronavírus estão aumentando muito rapidamente aqui nos países sul-americanos. A gente tem, por exemplo, já 2 casos de mortes, e tem no Brasil 25 casos, 905 suspeitas, isso até quinta-feira de manhã. Na Argentina, 20 casos e 1 morte. No Chile, 23 casos. Paraguai, que ontem mesmo, na quarta-feira, os jogos no Paraguai já não tiveram torcida, teve 5 casos, e no Peru 13 casos confirmados. Como está evoluindo muito rapidamente, e a gente tem aqui uma grande porta de entrada através de São Paulo, de grandes capitais, a Copa Libertadores foi paralisada. Por enquanto, o Campeonato Paulista segue, mas a CBF está em reunião discutindo se os campeonatos serão paralisados ou não. Agora vamos falar do Thiago Volpi, que aos 6 minutos do segundo tempo da vitória de ontem, teve uma entrada ali na cobrança do erro de falta, numa dividida contra o Sornosa, e acabou tendo a mão direita atingida. Lembrando que não é um problema no seu dedo que virou, menos mal. É um problema no osso, na parte superior aqui da mão. Passou hoje por exames, porque ele teve que ser substituído, o Lucas Perry entrou no lugar. E aí ele passou hoje por exames no hospital lá na capital paulista. Só que as imagens da ressonância que ele fez não saíram muito legais. Então o médico de São Paulo já tomou a frente e falou, olha, contra o Santos ele já é desfalque certo, ele não joga. Mas ele passou por uma tomografia na mão para ter imagens melhores para saber, e aí, vai ficar quantas semanas fora, quantos jogos, de repente essa semana de paralisação até auxilia e o Volpi volta tranquilamente para o próximo jogo da Libertadores quando retornar o campeonato. Mas só lembrando, por enquanto não há certeza de quanto tempo, não acreditem nessas fake news que já vieram me perguntar, quanto tempo o Thiago Volpi ficará fora. Amanhã, depois do meio-dia, a gente vai ter uma resposta do tempo certinho e do grau da lesão dele. A diretoria de futebol de São Paulo já está fazendo reprogramações nos treinamentos do elenco. O Lugano já deu uma entrevista falando, olha, é melhor mesmo que seja paralisado. Às vezes só a questão de não ter torcida não seria o suficiente para barrar essa epidemia e toda essa situação caótica que não para de crescer. E o São Paulo vai dar uma remanejada na programação de treinamentos para quando voltar a continuar embalado depois dessa vitória contra a LDU. Vamos falar um pouquinho de notícia boa, porque esse começo de vídeo foi meio pesado, a gente só falou de coronavírus, que realmente está uma situação caótica. Eu que acabei de vir de outro país, vi como está a situação no aeroporto. Mas a gente tem motivos para estar sorridentes.
Nessa quinta-feira eu acordei assim, acordei já com aquele loading do Ilusão, crescendo aquela barrinha, crescendo. Acordei fazendo parada na esquina, imitando o Igor Gomes, o elenco do São Paulo. Acordei feliz e espero que você também. Isso começou com a visita de Miranda no CT na terça-feira. Ele esteve lá, até teve uma brincadeira de um meme. Ele foi visitar lá, tirou foto com o Hernanes. E aí ele ganhou uma camisa do São Paulo, essa camisa nova, esse manto novo lindo que estreou no último jogo. E daí fizeram um meme brincando, que ele fala, nossa, um presente, a camisa. E daí é o Fernando Diniz falando, não, você vai jogar. Imagina essa dupla de zaga, imagina Miranda e Arboleda. Ia ser o suficiente para você nessa Copa Libertadores? E aí complementamos o trio da sorte com o Kaká, que levou sua bola de prata, tirou foto com o novo manto, estava ao Morumbi para assistir o jogo. E ele, Luiz deixou Luiz Fabiano estava também no Morumbi, parado na esquina. O Usain Bolt que rolou nas comemorações, foi uma homenagem do elenco para ele, gente. Quem que não ficou arrepiado? Eu já imagino num São Paulo e River Plate no Morumbi, a galera gritando Luiz Fabiano, lembrando das voadoras de Luiz Fabiano, das peripécias dele, das frases dele marcantes. Eu prefiro arranjar briga do que bater o pênalti. Vou pedir pro Danilo, nosso editor, colocar aí essa foto pesada, Luiz Fabiano com o Lugano. Foi pesado ontem de ídolo no Morumbi. E aí vocês viram o resultado, como que a energia mudou. Espero que nos próximos jogos a gente também tenha visitas como essas, que trouxe confiança pro elenco, trouxe a energia do que é ser campeão, do que é ser artilheiro, que tenham mais visitas como essa no São Paulo. Galera, vamos falar rapidamente do River Plate, que goleou o Binacional lá no Monumental, lá na Argentina, não na altitude, que eu quero ver golear 8-0 lá na altitude. Não digo que é impossível, mas digo que é quase. Lembrando ainda que o River Plate perdeu 2 pênaltis na etapa inicial. Um que bateu na trave e outro que o goleiro do Binacional pegou, porque os caras são na sua. Não jogam bem, time varziano, mas são na sua. Então poderia ter sido mais. E daí o River sem torcida, perdendo pênalti, parecia que ia estar numa noite ruim, depois de perder o título nacional para o Boca Juniors, tá sob pressão, tinha perdido 3-0 contra a LDU no primeiro jogo da Copa Libertadores, voltou e fez um baile, meteu mais 7 gols, 8-0 para o River Plate. Vai ser um verdadeiro duelo de titãs. Esse duelo que aconteceria agora na próxima terça-feira ainda não tem data, então o São Paulo suspendeu a venda de ingressos. Quem já comprou vai ser só remanejada a data. São Paulo já soltou uma nota oficial sobre isso, explicando a situação. Só quando a Conmebol liberar que voltam as vendas. Gente, foram 40 mil pessoas no Morumbi no jogo contra a LDU. Se você tiver como ir no estádio, depois que essa confusão toda de coronavírus parar, vá. Lembrando que aqui no canal, se você não tá no estado de São Paulo e não tem como ir no jogo, a gente vai transmitir ao vivo, estarei lá eu, Fuca e Rudney. Mas se você tiver como ir no estádio, vá. Vamos bater os 60 mil. Vamos fazer aquela festa que rolou ontem contra a LDU. O céu vermelho, fumaça pra tudo quanto é lado, fogo de artifício é ensurdecedor. Quando o ônibus do rival passa, o jogo começa ali. O cara já tá pressionado ali. Ele vê qual é o tamanho da nossa torcida, qual é a identidade nossa, nossa energia com a Libertadores, o quanto a gente é conectado com essa competição. É uma festa que eu já vi em clássico, eu já vi contra São Paulo e Corinthians, mas igual na Libertadores não tem igual. Então se você puder ir ao estádio nesse jogo, vá. Isso que, claro, já tenha passado toda essa situação caótica do coronavírus. Até porque toda essa situação foi o River Plate passando um recado para sua própria torcida dizendo: sim, nós estamos priorizando a Libertadores, já que a obsessão do Galhardo não deu certo com o título nacional mais uma vez. E nós estamos nesse grupo aí. E a gente não foi bem no primeiro jogo. Então, essa fase de grupos, quando voltar, vai ser emocionante. Galera, vamos finalizar falando rapidamente de 2 assuntos. O primeiro assunto é sobre Daniel Alves. Meia ou lateral? Rolou muita polêmica sobre isso desde o final do ano passado. Ele que quando chegou no São Paulo a gente já sabia que ele estava elevando o patamar da equipe. Chegou ele com o Juan Fran, também outro que foi muito questionado aqui.
E aí foi, finalzinho do ano, aguentou. Muita gente pegou no pé do Fernando Diniz, não, porque tem que colocar o Daniel Alves na lateral e o Juan Fran no banco. O Juan Fran tem que ser o bom banco do Daniel Alves, que lateral direita, a gente que passou anos de crise na lateral direita. E agora pegando os números deles em outras temporadas, em outros times, no Sevilla ele precisou de 51 jogos para fazer os mesmos 5 gols. No Barcelona ele precisou de 54 jogos para fazer 5 gols, sempre em uma temporada. No Juventus, 33 jogos e no PSG, 46 jogos para fazer 5 gols. Ainda tem o resto da temporada, quer dizer, ele acabou de bater um recorde pessoal e ainda tem uma temporada inteira para bater mais ainda esse número. E aí eu queria levantar essa polêmica com você, vou emendar uma polêmica na outra, não tô nem aí. E aí, tá te convencendo como meia? Não quer mais ele na lateral? Porque eu me lembro de você aí nos comentários falando: não, o Fernando Diniz tá escalando ele errado. Comenta aí embaixo. Falando disso, vamos falar do dinizismo. Vamos falar do bonde do Diniz que estava fazendo parado na esquina ontem no jogo. Quero terminar esse vídeo te perguntando: o TikTok do Diniz tá começando a se consagrar? Tá começando a te convencer? Tá te inspirando mais confiança depois de ver de 6 tentativas, 3 gols, depois de ver uma evolução do São Paulo que eu enxergo, não só do final do ano passado, mas principalmente do início dessa temporada. Primeiro não criava, passou a criar, não se encontrava em campo São Paulo. Aí passou a criar, parou de ficar namorando só a grande área. Agora os jogadores já estão, ó, toca ali, o outro já vai pra lá, triangulam, se posicionam, enfrentam, se apresentam, tem confiança, não tem medo da bola, não tem medo de chutar. Estão conseguindo ver essa evolução? Assunto polêmico, porque o próximo vídeo será opinativo sobre isso. Comenta aí embaixo. Grande beijo pra vocês e estamos de volta com o canal, com esse bom humor, com o vlog lá em Juliaca e transmitindo os jogos da Libertadores quando ela voltar. Fechou? Beijo pra vocês.